E hoje é quinta-feira, você já sabe, é o dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante e ele já está aqui comigo para os comentários de hoje. Boa tarde, doutor Roberto, bem-vindo. Boa tarde a todos. Doutor Roberto, a gente começa 2023 com notícias não muito boas no trânsito. Uma série de acidentes com vítimas fatais. Isso tem um pouco de imprudência, tem um pouco de impaciência. O senhor tem acompanhado esse noticiário todo? Isso, acho que com profundo pesar que nós assistimos seguidamente esses acidentes. E acontecem com todos os tipos de veículos. Você vê carretas tombadas, você vê caminhões que se desgovernam e colidem com veículos menores. Você vê acidente de carros, passeio, capotagens. Você vê a sequência de acidentes com motocicletas. Acho que é um conjunto de fatores, não um só fator. Eu diria que um dos fatores mais fortes é a juventude. As pessoas, quando são mais jovens, as pessoas têm um distanciamento da morte muito grande e não têm dentro de si, no cotidiano, o sentimento da cautela, não tem o sentimento da ponderação. Então eu diria que quase todos esses acidentes são por distração celular, um dos grandes culpados, e pela juventude versus o atrevimento da juventude. Eu não estou excluindo alguns acidentes que acontecem em todas as faixas etárias, não é isso. Mas se nós verificarmos, por exemplo, ontem nós tivemos um acidente gravíssimo. Eu, por coincidência, passei no momento exato pós-acidente. O quadro estava ainda aberto, as pessoas correndo para tentar ajudar, socorrer, e alguns curiosos para assistirem. É impressionante como a curiosidade congestiona o trânsito. Verdade. As pessoas veem um carro que capotou, um motociclista que foi acidentado, 1 quilômetro de engarrafamento de trânsito, motivados exatamente pela desaceleração dos curiosos. Tem gente que para filmar, para colocar o filme na internet, às vezes é uma cena grosseira, dantesca, né? E a gente vê essas pessoas com a mínima preocupação com a vida, querem essa exposição de forma até criminosa. Isso. No acidente de ontem, na BR-230, que é quase uma avenida cortando a cidade de João Pessoa, vamos dizer, é uma avenida densamente utilizada, o acidente atingiu 2 motociclistas, um de 23 e um de 24 anos. Aí volto a fazer aquela ponderação, aquele alerta, no sentido de que essas pessoas utilizem seu momento fantástico de vida, esse desabrochar pela vida, essa potencialidade fantástica que é a juventude, com moderação, ponderem. Às vezes não há lógica para se perceber. Muitas vezes você vê o engarrafamento, uma fila ao lado da outra e as motos passando por você em altíssima velocidade, apitando. Eu imagino, se alguém inadvertidamente abrir uma porta de um dos carros, sem dúvida teremos mais uma vítima fatal. Eu acho que é um momento de nós buscarmos caminhos. Nós, sistema de comunicação, temos a obrigação de fazer alertas constantes. Acredito que campanhas possam ser feitas pelo Estado no sentido de se reduzir esse número de acidentes. A exemplo, a faixa de pedestre pintada no chão foi uma criação em Brasília, anos atrás, espalhou pelo Brasil todo, e hoje qualquer um de nós, ao atravessar uma avenida, se nós estivermos próximo a uma área de passagem de pedestres sinalizada, instintivamente nós nos dirigimos a ela. E os motoristas também já têm
dentro da cabeça, muitos desrespeitam, mas a maioria ela já tem na consciência. Se vê um idoso, se verificar criança, se verificar na circunvizinhança de uma faixa dessa de a passagem de pedestre, instintivamente você desacelera, põe o botão de alerta, exatamente. O alerta e tal. Eu acho que está chegada a hora, o momento de se fazer campanhas em defesa exatamente dessas pessoas que estão expostas no dia a dia no trânsito. São os elos mais frágeis, né, do trânsito, né? Ciclistas, pedestres, pessoas que pilotam motos, né? Mais frágeis e menos protegidas, né? À medida que você está numa carreta a 3 metros de altura do trânsito, você se sente mais garantido pelo peso que está no seu entorno, pela, digamos, vestimenta de aço que lhe cobre. Quem está numa moto é o corpo, a defesa, vamos dizer, o que está exposto é o corpo do ser humano. E o ser humano é muito frágil. Exatamente. É muito frágil. Ontem, nesse acidente da BR, que lamentavelmente eu tive a coincidência de constatar, assistir, um cidadão foi dilacerado. As partes em que o caminhão, era um caminhão grande, pesado, passou por cima da perna, esmagou completamente. Não se reconhecia se ali estava uma criança, se ali estava uma jovem, se ali estava até os boatos no entorno, é porque era uma jovem que ia na carona e que caiu na roda do caminhão e tal, mas na verdade aconteceu, até a informação que me consta nesse momento, uma colisão de 2 motos e um dos motociclistas em desvantagem na posição próxima ao caminhão, caiu. O caminhão ele não para instantaneamente, não é? O caminhão desloca toneladas. Exatamente. Então nessa desaceleração não foi suficiente para não evitar. Ele ainda foi socorrido pela assistência, pelo SAMU. É impressionante os acidentes, como estão sendo bem assistidos pela emergência antigamente não existia isso. Um particular que passasse numa caminhonete, você mandava parar, colocava o acidentado em cima de forma completamente não médica em termos de posicionamentos e procedimentos científicos. Hoje nós temos pelo menos isso, mas lamentavelmente esse jovem faleceu. O dano, a violência do dano foi inacreditável, e acredito que a perda de sangue no momento, ele teve, na verdade, o corpo dele foi dividido em 3 partes. Não tem como, não tinha como. Acho que o testemunho dos próprios médicos do Hospital de Trauma constataram que talvez tenha sido um dos acidentes na qual um ser humano ficou danificado de forma dantesca. Verdade. E é o seguinte, as primeiras informações, claro que a perícia técnica vai confirmar isso, que houve realmente, mas as primeiras informações que chegaram às redações, blogs, sites, televisões, jornais digitais, tudo mais, é de que, na verdade, um terceiro veículo teria provocado esse acidente na moto. A moto é um meio de transporte fantástico, pela versatilidade, pela rapidez, pela agilidade dentro do trânsito, não é? Isso. O que, na verdade, precisa é a conscientização para que haja uma disciplina maior no tocante às exceções. A legislação prevê que as faixas centrais, elas sejam utilizadas, porém, utilizadas de forma com não velocidade, só quando, na verdade, o trânsito estiver paralisado. Mas o que se percebe hoje, no dia a dia, é que as 2 ou 3 faixas rolantes com veículos andando numa velocidade aí, vamos considerar, de 80 km, 70 km, 60 km, mas alguns motociclistas passam
Com certeza. Com uma velocidade acima desta certeza. velocidade que o conjunto está se dirigindo. Se houvesse uma ponderação no sentido de que você, no máximo, deveria acelerar na velocidade similar ao que está ao seu lado, mas à medida que o trânsito vai se adensando, a liberdade, a moto, as pessoas, eu nunca possuí moto particularmente, mas as pessoas que curtem moto, é uma coisa belíssima, a moto dá uma sensação de liberdade. E esta sensação de liberdade, se não for, na verdade, domada ou não for conscientizada, expõe o motociclista. Muitos deles jovens, e o jovem é uma fase da vida das pessoas, a juventude, na qual o medo do perigo é muito pequeno, a coragem é exacerbada. Então eu acho que tem condição de nós conseguirmos reduzir o número de acidentes que estão ocorrendo no Brasil todo, na Paraíba, não podia ser exceção. Claro que quando a gente está falando de imprudência, a gente não está se referindo a esse caso específico de ontem, dos motociclistas, né? É no geral. No geral. E o alerta que a gente faz pela responsabilidade social que o meio de comunicação, como a TV Correio, tem, é exatamente para essa prudência, para chamar a atenção, inclusive para a segurança mínima que o veículo deve ter, não é? Isso. E nós percebemos, às vezes, vamos dizer, uma competição, principalmente nos entregadores de alimentos, há uma disputa entre eles para ver quem chega primeiro, quem faz a entrega, o delivery. O delivery veio, na verdade, acentuar o uso da motocicleta, e a motocicleta sendo usada em momentos de alta velocidade. Isso é que nós temos que fazer. Outro alerta que façamos o alerta no sentido de que os motociclistas zelem pelas suas próprias vidas com um único ato, que seria já um grande auxílio, que seria manter as luzes traseiras acesas. Eu faço o trajeto João Pessoa, Cabedelo diariamente, à noite, e diariamente eu me deparo com motocicletas na qual a luz traseira está apagada, a luz da placa e a luz traseira está apagada. É um perigo, um risco tremendo, que muitas vezes os motoristas, tendo parcialmente ofuscado com qualquer carro no sentido inverso, aquela zona de pouca visão, quando o carro se depara com a moto muito próxima. Fruto único e exclusivamente da não manutenção da motocicleta com a sua luz traseira acesa. E muitas vezes eu assisto o carona, coitado, é o inocente, é a vítima. Por quê? Porque o motociclista é proprietário não da moto, mas é quem está conduzindo a moto. Mas o carona não, o carona está à mercê da condução correta ou incorreta disso. Então, um aconselhamento, as pessoas, os pais, as mães, os amigos, as namoradas, tal, façam com que os seus amigos, os seus colegas, não esqueçam de deixar as motos com a sua iluminação em bom estado, para poder, exatamente com isso, minimizar os riscos de acidentes, de colisões traseiras. Porque qualquer automóvel, se colidir minimamente com uma moto, ela desequilibra, cai, se a pancada for pequena. Então, quando cai, as consequências são imensuráveis. Pode acontecer o que aconteceu ontem, que não foi problema de iluminação, porque o acidente aconteceu às 10 da manhã. Mas, sequencialmente, há uma incidência muito grande de motos que são tocadas porque o condutor não manteve a sua moto com a luz traseira acesa. Verdade. E claro, a gente está falando do trânsito como um todo, né? Vamos dizer assim, a violência do trânsito como um todo. Que parece, cada vez mais as leis são mais duras, as penas são maiores. E nós também percebemos esse instrumento que nos ajuda muito, o tal do celular, mas eu já assisti todo tipo de uso do celular no trânsito. Também. Por veículos grandes, veículos pequenos, motos ou não interessa. É inacreditável
como as pessoas pensam que dominam o trânsito, o seu conduzir no trânsito, paralelamente dedilhando, digitando mensagens no celular. É inacreditável. É por isso que talvez o maior amigo das oficinas aí do Brasil como um todo seja exatamente o celular. É o maior amigo, porque quase que diariamente nós assistimos colisões dos chamados engavetamentos. Muitas vezes alguns pequenos, mas é difícil um dia, se você estiver circulando na cidade, e não se aperceba de uma colisão exatamente por descuido no uso do celular. A desatenção durante uma fração de segundos, o carro da frente estando inadvertidamente parado, você colide, não é? Normalmente colide. A maioria dos carros. Existem carros hoje que já têm instrumentos que preveem isso e freiam o carro automaticamente. Ok.